Irmãos e irmãs, estamos celebrando o martírio de São Tiago. São Tiago, conhecido como o maior, que morre 10 anos depois da ressurreição de Jesus. São Tiago, ele é protomártire, é o primeiro que morreu dos 12. É o primeiro que deu a vida em nome do Evangelho. Esse São Tiago, ele não é São Tiago, bispo de Jerusalém, menor. Esse São Tiago não é o São Tiago de Atos 15, no Concílio de Jerusalém. Ele não viveu nada disso. Morreu no início. Primeiro mártir, né? O primeiro apóstolo que deu a vida. Esse Tiago, nós vamos conhecer um pouquinho mais dele. Eu fiz questão de trazer umas passagens do Evangelho para que a gente possa conhecer um pouco mais desse São Tiago. Em Mateus 4, 21, nos mostra Jesus que chama os seus discípulos. E Jesus diz assim: prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos. Outros 2, porque já existiam 2, básico, né? 2 que eram Pedro e André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente a barca do pai, eles o seguiram. O começo do Evangelho de São Mateus nos mostra, primeiro, que São Tiago era filho de Zebedeu e sua mãe era Maria Salomé. Depois, que São Tiago era apóstolo, mas que São Tiago entrou junto com seu irmão mais novo, João Evangelista. Esse Tiago era irmão de João Evangelista. Depois, em Mateus 10, versículos 1 e 2, quando mostra a escolha de Jesus aos 12, diz: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão. Todas as vezes que Jesus falava dos 12, Tiago era o terceiro. Primeiro era a ordem Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Essa era sempre a ordem que Jesus contava quando ele falava dos 12. Depois nós vemos em Mateus 27, quando Jesus está na cruz, quando Jesus está morrendo, em Mateus 27, 56, nos diz o seguinte: grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Maria Salomé, mãe de Tiago, estava aos pés da cruz de Jesus. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 2, o martírio de São Tiago, que não é nos falado na liturgia de hoje. O rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Nós vemos em Atos dos Apóstolos 12, vejam, nem tem aqui a figura de Paulo ainda. Provavelmente São Tiago nem teve um tete-a-tete, nem conheceu pessoalmente São Paulo. Estamos no começo do Atos dos Apóstolos e São Tiago foi o primeiro mártir. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Para a gente entender quem é esse apóstolo que hoje dá a vida. E por que a liturgia de hoje nos mostrou esse evangelho? Porque se nós estamos celebrando o dia de São Tiago, o evangelho parece um evangelho negativo. O que tem a ver a mãe apresentar os 2 diante de Jesus, né? Poderia ser outro evangelho, um evangelho falando bem de São Tiago, por exemplo. O evangelho diz assim: a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. A mãe, venham vocês 2. Assim o povo não dorme, né? Estão com sono, né? Venham. Eu sou a mãe, Tiago, João. O Evangelho diz:
que a mãe foi ao encontro de Jesus e Jesus pergunta: o que você quer? Manda que os meus 2 filhos, João, Tiago, se sentem lá em cima na glória, uma à direita e uma à esquerda. Depois, Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Aqui está a centralidade do evangelho de hoje. A mãe traz os filhos, que não são crianças, já eram apóstolos, já eram adultos. Essa atitude geralmente é uma atitude de uma mãe. A mãe que, tem os filhos pequenos, os filhos de colo, que geralmente leva os filhos e diz, para a mãe, para a cunhada, para a sogra: cuida do meu filho, olha, 10 horas é a hora dele comer, olha, depois ele tem que tomar água. Criança pequena precisa desse tipo de cuidado. Entendendo isso, a gente vai entender o evangelho de hoje. A mãe dos filhos de Zebedeu, ela é como se estivesse os tratando como criança, trazendo os 2 e falando para Jesus. Só que o cerne do evangelho é esse. Jesus diz: não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus não fala com a mãe deles. A resposta de Jesus é como se ele estivesse olhando, a mãe e os 2, e Jesus olha no olho dos 2. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Quem fez a pergunta foi a mãe. A mãe que perguntou. Jesus não responde para a mãe. Jesus responde para os 2, olhando no olho. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Diz o evangelho. Eles, plural, masculino, eles respondem à pergunta de Jesus. A mãe naquele momento já não estava mais na história. Vejam o interessante. Isso nos mostra que provavelmente os 2 pediram uma judia para a mãe falar com Jesus. Provavelmente era um desejo dos 2 e que pediram para a mãe dar um jeitinho. Porque como grandes, como adultos, eles 2 poderiam chegar: mestre, a gente quer sentar à sua esquerda, à sua direita, pronto. Não precisava pedir para a mãe. O evangelho nos mostra que Jesus entende a intenção do coração deles. E Jesus esquece a mãe, como se ela não tivesse a ver, sabendo que a intenção é dos 2. E Jesus direciona a palavra para os 2. Obrigado. Só para a gente entender que é uma coisa simples, é uma mudança de ela para eles. É só isso que o evangelho muda. Mas faz toda a diferença. Faz todo sentido. Ela, a mãe, mudou a conversa para eles, os 2. Vejam. Jesus está dizendo para os discípulos, e ele continua depois para Tiago e para João, o discurso belo que nós usamos tantas vezes, dizendo: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Continua Jesus: porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus está nos dizendo no dia de hoje, irmãos e irmãs, que se você quer ser o primeiro, se vista de vermelho. Se você quer ser grande, seja mártir primeiro. Se você quer um grande posto, dê a vida primeiro. A cor litúrgica é proposital. Quer ser alguém? Morra primeiro para si mesmo. Quer deixar Jesus reinar em você? Morra para você mesmo. Morra para os seus gostos, morra para as suas vontades, morra para o seu egoísmo, para o seu orgulho, para a sua autossuficiência. E só assim você vai deixar Jesus reinar em você.
Só assim você vai poder ser servo dos outros. A cor é proposital e é por isso que esse evangelho é de hoje. Porque realmente Tiago bebeu do cálice. Tiago morreu como Jesus, também foi mártir. Mas naquele momento a gente viu a humanidade de Tiago e de João. Os apóstolos também eram humanos. Nos fala o evangelho de hoje que os 10 ficaram irritados. Imagine, os 10 dizendo: armaram contra nós. Chamaram a mãe, para a gente achar que não tinha nada a ver. Levaram Jesus num cantinho e queriam tomar o lugar de Jesus. Veja a humanidade dos apóstolos. E Jesus os abraça e diz: querem ser os primeiros? Se vistam de vermelho. Podemos pedir para Deus a graça no dia de hoje. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que nós possamos ter os sentimentos de Jesus. Senhor, o Senhor sabe da nossa humanidade, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. O Senhor sabe de todas as nossas falhas. Mas nós estamos pedindo, Senhor, nesta manhã, esta graça. Jesus, dai-nos a graça de morrer para o pecado dentro de nós. Para o pecado do orgulho, da autossuficiência, o pecado da exposição, do ciúme, da inveja. Senhor, tudo aquilo que a concupiscência gera em nós, como gerou nos apóstolos, nós estamos pedindo, meu Deus, dai-nos a graça de enterrar esses pecados dentro de nós. Dá-nos a graça, Senhor, de morrer para a nossa humanidade, para deixar o Senhor reinar em nós. Dá-nos a graça, Senhor, de buscarmos o último lugar. Sim, Senhor, nós queremos ser servos, porque sendo servos, estando no último lugar, é o Senhor quem reina, é o seu nome que aparece. E é isso que nós queremos, Jesus. Morrer para o Senhor crescer. Diminuir para o Senhor aumentar. Sim, meu Deus, dai-nos a graça de sermos apenas colaboradores desta obra, da obra que é a tua igreja, meu Deus. Nós não fazemos nada, Senhor. Quem somos nós? Nós não fazemos nada sem a tua ação, sem a tua ajuda, sem a tua presença. És tu quem fazes em nós, Senhor. És tu quem realizas, tu és o Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo controle os nossos sentimentos que muitas vezes nos enganam, sentimentos que muitas vezes nos traem, Senhor, que nos fazem cair no pecado. Sim, Senhor, eu estou pedindo sobre nós o teu Espírito. O Espírito Santo, Senhor, que trabalha no nosso interior como trabalhou nos apóstolos, para que nós possamos dar a vida como eles. Eu quero, Senhor. Eu quero morrer, Jesus, para que o Senhor possa nascer. Eu quero, Jesus, dar a vida como deu os apóstolos, para que o seu evangelho alcance a todas as pessoas, a todas as nações. Esta quarta-feira, no dia de São Tiago, o maior apóstolo, eu digo: eis-me aqui, Senhor. Faça-se de mim aquilo que o Senhor quiser. Eu me disponho a realizar e a fazer a sua vontade.